Olá! Seja bem-vindo ao canal Ouvindo as Páginas, um canal feito com todo amor e carinho para quem gosta de livros e de boas histórias. Fique à vontade, aproveite mais um capítulo do nosso livro. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eleonor e Park. 41. Park. Park foi para a cama cedo. A mãe ficou incomodando-o, perguntando sobre Leonor. Cadê Eleonor? Tá atrasada. Você arranjou briga? Toda vez que ela dizia o nome de Eleonor, Park sentia o rosto arder. Sei que tem algo errado, disse a mãe durante o jantar. Você arranjou briga? Terminaram de novo? Não, Park respondeu. Acho que ela foi para casa por estar doente. Não apareceu no ônibus. Também tô namorando, disse Josh. Ela pode vir para cá? Nada de namorada, disse a mãe. Muito novo. Tenho quase 13. Claro, disse o pai. Sua namorada pode vir, se você estiver disposto a ficar sem seu Nintendo. O quê? Josh ficou petrificado. Por quê? Porque sim. Fechado? Não, de jeito nenhum, disse Josh. O Park tem que ficar sem videogame? Sim. Tudo bem para você, Park? Tudo. Eu sou tipo o rei Salomão, disse o pai. Guerreiro e sábio. Não foi bem uma conversa, mas foi o máximo que o pai disse a Park em semanas. Talvez ele tivesse convencido a vizinhança inteira a invadir a casa com tochas e forquilhas, assim que vissem Park de delineador. Mas quase ninguém ligava, nem mesmo os avós. Ficou igual o Rodolfo Valentino, a avó dizia. Você devia ver como andava a garotada na época em que você estava na Coreia, disse o avô ao pai. Vou pra cama, falou Park, levantando-se da mesa. Também não tô legal. Então, se o Park não vai mais poder jogar, Josh perguntou. Posso pôr no meu quarto? Park pode jogar quando quiser. Poxa, tudo que vocês fazem é injusto. Park apagou a luz e deitou-se de costas por não conseguir ajeitar-se de frente. Por causa das mãos, por causa do cérebro. Depois que viu Eleonor naquele dia, não lhe ocorrera, pelo menos por uma hora, por que ela estava passando pelo corredor com um uniforme de ginástica. E levou mais uma hora para ponderar que devia ter dito algo. Poderia ter dito oi, ou tudo bem, ou você tá bem? Em vez disso, ficou encarando-a como se nunca a tivesse visto na vida. A sensação foi como se nunca a tivesse visto mesmo. Não que não tivesse pensado bastante nisso, e pensou muito, e em como Eleonor era por baixo das roupas, mas jamais conseguira imaginar nenhum dos detalhes. As únicas mulheres que ele de fato imaginava nuas eram as das revistas que o pai às vezes se lembrava de esconder embaixo da cama. Revistas desse tipo deixavam Eleonor louca de raiva. Bastava mencionar Hugh Hefner para que ela passasse meia hora discursando sobre prostituição e escravidão e a queda de Roma. Park nunca comentara sobre as playboys do pai, mas não as tocava desde que conhecera a namorada. Estava imaginando os detalhes, imaginando como era o corpo dela. Não conseguia parar de imaginar. Como nunca percebera quão apertado era aquele uniforme da educação física. E tão curto. E por que não imaginara que ela seria tão linda? Tanto contraste nos contornos. Fechou os olhos e visualizou mais uma vez. Um montinho de coraçõezinhos sardentos, uma casquinha de sorvete perfeitamente moldada como Betty Boop, desenhada por uma mão pesada. Ei, pensou ele, tudo bem? Você tá bem? Não devia estar. Não estivera no ônibus no trajeto de volta. Não viera à casa dele depois da aula, e já era sexta-feira. E se não a visse o fim de semana todo? Como poderia encará-la? Não conseguiria. Não sem despila daquele uniforme em sua mente. Sem pensar naquele zíper branco comprido. Caramba. 42. Parque. A família toda ia à exposição de barcos no dia seguinte. Depois almoçariam fora e talvez fossem ao shopping. Parque levou séculos para tomar café da manhã e banho.
Ande logo, Parque, disse o pai áspero. Vista-se e não esqueça a maquiagem. Como se ele pretendesse usar maquiagem para ir à exposição. Anda, disse a mãe, checando o batom no espelho do corredor. Sabe que seu pai odeia multidão. Eu tenho que ir. Não quer ir? Ela amassou e agitou o cabelo na nuca. Não, eu quero, disse Park. Não queria. Mas e se Eleonora aparecer? Não quero perder a chance de falar com ela. Tem algo errado? Não brigaram mesmo? Não, nada de briga. É que estou preocupado com ela. E você sabe que não tem como telefonar. A mãe se afastou do espelho. Certo, disse franzindo o senho. Fica aqui. Mas limpa o carpete, tá? E guarda a pilha de roupas que está no seu quarto. Obrigado, disse Park e abraçou-a. Park, Mindy! O pai chamou da porta da entrada. Vamos! Park vai ficar, disse a mãe. E a gente vai indo. O pai lançou-lhe um olhar, mas não discutiu. Park não estava acostumado a ficar sozinho em casa. Limpou o carpete, guardou as roupas, fez um sanduíche, assistiu uma maratona de Young na MTV, acabou adormecendo no sofá. Quando ouviu a campainha, saltou para atender antes mesmo de ter de fato acordado. Seu coração martelava daquele jeito que ficava às vezes quando a gente acorda de uma soneca, como se seu corpo achasse que não era permitido dormir em plena luz do dia. Tinha certeza de que era Eleonor. Abriu a porta, sem ver quem era. Eleonor. O carro não estava na entrada, então Eleonor supôs que a família de Park havia saído. Talvez para um programa familiar incrível, almoçar no Bonanza ou tirar fotos com blusões combinando. Já desistira de esperar a porta quando esta se abriu. E antes que pudesse fingir que estava envergonhada ou desconfortável com o acontecido no dia anterior, ou fingir que não estava, Park abriu a tela protetora e a puxou pela manga da camiseta. Ele nem fechou a porta antes de envolvê-la nos braços. Os braços inteiros, tomando as costas dela como um todo. Park costumava abraçá-la com as mãos em sua cintura, como se estivesse dançando lento. Aquilo não foi dançar lento, foi outra coisa. Os braços dele a envolveram, seu rosto entrou em seu cabelo e não havia para Eleonor outro lugar para ir senão ao encontro dele. Ele estava quente, tipo quente e macio, como um bebê dorminhoco, ela pensou. Algo assim, não exatamente. Dava para perceber o coração batendo no peito dele. Tentou sentir-se envergonhada de novo. Park fechou a porta com o pé e encostou-se nela, puxando ainda mais para perto. Seu cabelo estava limpo e liso e pendia por cima dos olhos, que estavam quase fechados. Macio, quentinho. Estava dormindo? Ela sussurrou, para o caso de ainda estar. Ele não respondeu, mas sua boca encontrou a dela, aberta, e a cabeça dela pendeu contra a mão dele. Ele a mantinha tão próxima que não havia como se esconder, não havia como ficar tensa ou se fechar ou manter segredos. Park fez um ruído que ressoou na garganta dela. Ela sentiu todos os dedos dele no pescoço, nas costas. As suas mãos ficaram penduradas, feito bobas, ao lado do corpo, como se nem estivesse na mesma cena que as mãos dele, como se ela não estivesse na mesma cena. Park devia ter notado, porque interrompeu o beijo, tentou limpar a boca no ombro da camiseta e fitou-a como se visse pela primeira vez, desde que ela ali chegara. Ei, disse ele, tomando fôlego, focando. Tudo bem? Você está bem? Eleonor olhou-o no rosto, tão cheio de alguma coisa que ela não decifrava. O queixo pendeu à frente, como se a boca dele não quisesse afastar-se da dela, e os olhos estavam tão verdes que podiam transformar dióxido de carbono em oxigênio. Ele a tocava em todos os lugares, que ela tinha medo que alguém a tocasse. Eleanor tentou pela última vez parecer envergonhada. Park. Por um segundo, ele pensou ter ido longe demais. Não tivera essa pretensão,
Estava praticamente um sonâmbulo e andara pensando em Eleanor, sonhando com ela. Por tantas horas, o desejo o deixara perdido. Ela permanecia imóvel nos braços dele. Por um segundo, ele pensou ter ido longe demais. Que dera um passo em falso. Então Eleanor o tocou. Tocou-lhe o pescoço. É difícil dizer porque essa vez foi diferente de todas as outras vezes em que ela o tocara. Ela estava diferente, imóvel, e depois não mais. Tocou-lhe o pescoço, depois riscou uma linha, peito abaixo. Park quis ser mais alto e largo, torceu para que ela não reparasse. Ela era tão gentil se comparada a ele. Talvez não o desejasse como ele a desejava, mas ainda que seu desejo fosse a metade do dele, Eleanor. Era assim que ela se imaginava tocando, do queixo para o pescoço para o ombro. Ele era muito mais quente do que ela imaginava e mais forte, como se todos os músculos e ossos ficassem na superfície, como se o coração batesse logo abaixo da camiseta. Ela tocou o parque com suavidade, meiguice, com receio de errar no toque. Parque. Parque relaxou de encontro à porta. Sentiu a mão de Eleanor na garganta, no peito, depois lhe pegou a mão e a pressionou contra o rosto. Soltou um barulhinho, como se estivesse magoado, mas decidira pensar no assunto depois. Se ficasse tímido ali, não conseguiria nada do que queria. Eleanor. Parque estava vivo. Ela, acordada, e aquilo era permitido. Ele era dela, para possuir e abraçar. Não para sempre, talvez. Não para sempre, com certeza. E não de modo figurado, mas literalmente. E naquele instante ele era dela. E queria que ela o tocasse. Era como o gatinho que empurra a cabeça para baixo da mão da pessoa. As mãos de Eleanor desceram pelo peito de Park, com os dedos separados. Depois ela os ergueu novamente por baixo da camiseta dele. Fez isso porque quis, e porque uma vez que começara a tocá-lo do jeito que imaginava, estava difícil parar. E porque... E se nunca mais tivesse a chance de tocá-lo desse jeito? Park. Quando sentiu os dedos dela na barriga, ele emitiu um barulhinho de novo. Abraçou-a e foi para a frente, empurrando Eleanor para trás, cambaleando em torno da mesa de centro até o sofá. Nos filmes, isso acontecia de modo suave ou cômico. Na sala de parque foi apenas esquisito. Ninguém se soltava. Então Eleanor caiu de costas e Park caiu por cima dela no canto do sofá. Queria olhá-la nos olhos, mas ficava difícil estando assim tão perto. Eleanor, ele sussurrou. Eu te amo. Ela olhou para ele, os olhos negros e brilhantes. Depois desviou o olhar. Eu sei, disse. Ele puxou os braços e passou a mão pela lateral do corpo dela, contra o sofá. Poderia passar o dia inteiro assim, passando a mão pelas costelas dela, depois pela cintura, depois pelas costelas e de volta. Se tivesse o dia todo, ficaria, se ela não fosse feita de tantas outros milagres. Você sabe? Ele repetiu. Ela sorriu, então ele a beijou. Você não é o Han Solo desse relacionamento, viu? Eu sou totalmente o Han Solo, sussurrou ela. Era gostoso ouvi-la. Era bom lembrar-se de que era Eleanor por baixo daquele novo corpo descoberto. Bom, eu não sou a princesa Leia, disse ele. Não fique tão preso à questão de gênero, comentou Eleanor. Park passou a mão pelas costelas dela e subiu de novo, envolvendo-lhe a blusa com o dedão. Eleanor engoliu a saliva e ergueu o queixo. Ele puxou a blusa dela por cima e então, sem pensar no porquê, puxou sua camiseta também e deixou a barriga nua contra a dele. Eleanor franziu o senho, o que o deixou perturbado. Você pode ser o Han Solo, disse ele, beijando-a na garganta. E eu vou ser o Boba Fett. Vou cruzar o espaço por você. Eleanor.
Coisas que ela descobrira que não sabia 2 horas antes. Parque era coberto de pele por todo o canto. E era tudo tão macio e cor de mel como a pele das mãos dele. Era mais grossa e robusta em alguns pontos, mais parecidos com um veludo amarrotado do que seda. Mas era tudo dele, e tudo maravilhoso. Ela também era coberta de pele, e a pele dela era, aparentemente, coberta de terminações nervosas superpoderosas que não haviam feito coisa alguma durante a sua vida toda, mas ganharam vida feito gelo e fogo e picadas de abelha assim que Park a tocou. Onde quer que ele a tocasse. Mesmo com vergonha da barriga e das sardas e do fato de que seu sutiã era sustentado por 2 alfinetes, ela queria que Park a tocasse, muito mais do que sentia vergonha. E quando ele a tocava, parecia não se importar com nada dessas coisas. De algumas, ele até gostava, como as sardas. Ele dizia que ela era salpicada de doçura. Ela queria que ele a tocasse em todo lugar. Ele parou na beirada do sutiã e somente mergulhou os dedos por dentro da calça dela, nas costas, mas não foi Eleonor quem o conteve. Não faria isso. Quando Park a tocava, a sensação era melhor do que qualquer coisa que ela já sentira na vida. Qualquer coisa. E ela queria sentir aquilo o máximo que podia. Queria um estoque da sensação. Nada era vulgar, não com Park. Nada era vergonhoso, porque Park era o sol. E essa era a única explicação que Eleanor poderia dar. Park. Conforme começou a escurecer, Park ficou preocupado, pensando que os pais poderiam entrar em casa a qualquer minuto, que já deviam ter voltado. E não queria que eles o encontrassem daquele jeito. Park, com o joelho entre as pernas de Eleanor, a mão no quadril dela e a boca mais abaixo que alcançava no decote da blusa. Ele se afastou dela e tentou voltar a pensar com clareza. Aonde você vai? Ela perguntou. Não sei. A lugar nenhum. Meus pais devem estar para chegar. Melhor a gente se ajeitar aqui. Ah, tá bom, ela disse e se sentou. Mas estava tão aturdida e linda que ele subiu em cima dela e a empurrou para baixo. Meia hora depois ele tentou de novo. Dessa vez levantou-se. Vou ao banheiro. Vá, ela respondeu. E não olhe para trás. Ele deu um passo e olhou para trás. Então eu vou, disse ela, segundos depois. Enquanto ela estava no banheiro, Park aumentou o volume da TV, pegou o refrigerante para os dois e olhou para o sofá para checar se ele parecia ilícito. Não, não parecia. Quando Eleanor voltou, o rosto estava molhado. Você lavou o rosto? Sim. Por quê? Porque eu estava esquisita. E pensou que dava para consertar lavando? Ele a checara da mesma forma que fizera com o sofá. Os lábios da garota estavam inchados e os olhos pareciam mais vivos do que de costume. Mas a blusa de Eleanor sempre parecia esticada e o cabelo vivia mesmo sempre desgrenhado. Você tá ok, disse ele. E eu? Ela o fitou, depois sorriu. Você tá bem. Muito bem, por sinal. Ele tomou a mão dela e a puxou para o sofá, com mais gentileza dessa vez. Ela se sentou ao lado dele e fitou o próprio colo. Park inclinou-se sobre ela. Não vai ficar esquisita agora, vai? Ela fez que não e riu. Não, disse. Só por um minuto. Um pouco. Ele nunca vira o rosto dela tão iluminado. As sobrancelhas não estavam franzidas, o nariz não estava enrugado. Passou o braço em torno dela, e Eleanor deitou a cabeça no peito dele, sem qualquer resistência. Ah, olhe, disse ela. Yang Yones. É. Ei, você ainda não me contou. O que aconteceu ontem, quando eu te vi? Qual era o problema? Ela suspirou. Eu estava indo para a sala da senhorita Dune, porque alguém roubou minhas roupas na aula de educação física. Tina? Não sei, deve ter sido. Meu, disse ele, que horror. Tudo bem, afirmou ela, como se não se importasse mesmo. Você achou?
As roupas? Sim, mas não quero mais falar sobre isso. Tá bom. Eleanor acariciou o peito dele com o rosto e ele a abraçou. Desejou que pudessem passar a vida toda desse jeito, que pudesse colocar-se fisicamente entre Eleanor e o mundo. Talvez Tina fosse mesmo um monstro. Parque? Só mais uma coisa. Quer dizer, posso te perguntar uma coisa? Sabe que pode me perguntar o que quiser. É o nosso trato. Ela pôs a mão no peito dele. O jeito que você agiu hoje tem alguma coisa a ver com ter me visto ontem? Ele quase não quis responder. O desejo inebriante do dia anterior pareceu ainda mais apropriado naquele momento, sabendo ele o que o ativara. Sim. Eleanor não disse nada por um minuto, e então a Tina ficaria irada se soubesse. Eleanor. Quando os pais de Park chegaram em casa, pareceram genuinamente felizes em ver Eleanor. O pai comprara um novo rifle de caça na exposição de barcos e tentou mostrar-lhe como a arma funcionava. Dá para comprar armas na exposição? Eleanor perguntou. Dá para comprar de tudo na exposição, que vale a pena ter, claro. Livros? Livros sobre armas e barcos. Ela ficou até mais tarde, por ser sábado, e no caminho de volta ela e Park pararam na entrada da garagem dos avós dele, como sempre. Mas naquela noite, Park não se inclinou para beijá-la. Em vez disso, abraçou-a forte. Será que vamos conseguir ficar sozinhos assim de novo? Ela perguntou. Algum dia? Sim, mas logo? Não sei. Ela o abraçou o mais forte que pôde e foi para casa sozinha, para seu castelo de cartas. Rich estava em casa, acordado assistindo Saturday Night Live. Ben dormia no chão e Maisie no sofá, perto do padrasto. Eleanor teria ido direto para a cama, mas precisava ir ao banheiro, o que significava passar entre ele e a TV 2 vezes. Quando chegou ao banheiro, puxou o cabelo com força para trás e lavou o rosto novamente. Correu, passando em frente à TV, sem olhar para os lados. Por onde andou? Rich perguntou. Aonde você vai quando sai? À casa da minha amiga, Eleanor respondeu. Continuou andando. Que amiga? Tina, disse Eleanor. Pôs a mão na porta do quarto. Tina, repetiu Rich. Tinha um cigarro na boca e uma lata de Old Milwaukee na mão. A casa dessa Tina deve ser tipo a Disneylândia, né? Você não se cansa de ir lá? Ela esperou. Eleanor ouviu a mãe chamando do quarto. Parecia sonolenta. E aí, com o que gastou o dinheiro que te dei de Natal? Rich perguntou. Falei para comprar alguma coisa bacana. A porta do quarto se abriu e a mãe saiu. Estava usando o roupão do marido, um daqueles hobbies asiáticos de souvenir de cetim vermelho, com um tigre enorme e de mau gosto. Eleanor, disse a mãe, vá para a cama. Eu só estava perguntando para Eleanor o que ela comprou com o dinheiro que lhe dei de Natal, explicou Rich. Se Eleanor inventasse alguma coisa, ele ia querer ver, se não importava o que fosse. Se ela dissesse que não tinha gastado, ele poderia querer de volta. Um colar, respondeu. Um colar? Ele repetiu. Fitou-a com uma expressão confusa, como se procurasse algo desagradável para dizer, mas somente deu mais um gole na cerveja e recostou-se na poltrona. Boa noite, Eleanor, disse a mãe. 43. Parque. Os pais de Parque quase nunca brigavam, e quando o faziam, era quase sempre por causa dele ou de Josh. Haviam passado mais de 1 hora no quarto com a porta fechada, e quando chegou a hora de saírem para o jantar de domingo, a mãe veio dizer aos filhos que fossem sem eles. Digam à sua avó que estou com dor de cabeça. O que você fez? Josh perguntou ao parque, assim que alcançaram o gramado da frente. Nada? O que você fez?
Nada, foi você. Quando fui para o quarto, ouvi a mãe dizer seu nome. Mas Park não fizera nada. Nada desde o delineador. Assunto que ele sabia não estar acabado, mas parecia suspenso por hora. Talvez os pais soubessem de algo do que acontecera no dia anterior. Mesmo que soubessem, Park não fizera com Eleonor nada que fosse explicitamente proibido. A mãe jamais conversara com ele sobre esse tipo de coisas. E o pai não dissera nada além de não engravide ninguém, desde que conversaram sobre sexo, quando Park estava no 7º ano. O pai conversou com Josh na mesma época, o que foi revoltante. De qualquer modo, Park não fizera mesmo nada tão extremo com Eleanor. Não a tocara em lugar algum que não fosse mostrado na televisão, mesmo querendo tocar. Queria ter tocado. Talvez demorassem meses para ficarem sozinhos de novo. Eleanor. Na manhã de segunda-feira, antes da aula, Eleanor foi à sala da senhorita Dunn, que lhe deu um cadeado novo para o armário. Era de um cor-de-rosa bem vivo. Conversamos com algumas meninas da sua sala, disse a senhorita Dunn, mas todas se fizeram de bobas. A gente ainda vai descobrir o que aconteceu, eu prometo. Não há mistério, pensou Eleanor. É só a Tina. Tudo bem, disse ela à orientadora. Não tem problema. Tina observara a Eleanor subir no ônibus naquela manhã, com uma expressão de desafio, como se esperasse que Eleanor surtasse do nada, ou como se tentasse descobrir se Eleanor estava usando alguma das roupas retiradas da privada. Mas Park estava logo ali, praticamente puxando Eleanor para o colo. Então foi fácil ignorar Tina e os demais. Ele estava tão gatinho naquela manhã. Em vez de camiseta de banda preta, assustadora como de costume, vestia uma verde com os dizeres: Beije-me, sou irlandês. Ele acompanhou a namorada à sala da orientadora e disse que ela devia procurá-lo imediatamente se alguém roubasse suas roupas outra vez. Não aconteceu nada. Bibi e Denise ouviram sobre o acontecimento por meio de outro aluno da turma, ou seja, a escola toda sabia. Disseram que nunca mais deixariam Eleanor sozinha para irem à cantina na hora do almoço. Os machonachos que esperassem. Aquelas vadias. Tem que saber que você possui amigas, disse Denise. Bibi concordou. Parque. A mãe estava esperando no Impala na tarde de segunda-feira quando ele e Eleanor desceram do ônibus. Baixou o vidro. Oi, Eleanor. Desculpe, mas o parque tem compromisso. A gente se vê amanhã, tá? Claro, Eleanor disse. Olhou para ele e ele pegou a mão dela conforme ela foi andando. Parque entrou no carro. Anda logo, disse a mãe. Por que você faz tudo tão devagar? Aqui, entregou-lhe um livrinho. Manual de direção do estado do Nebraska. Teste prático no final, disse ela. Agora aperte o cinto. Aonde vamos? Tirar sua carteira de motorista, bobinho. O pai sabe disso? A mãe dele se sentava sobre um travesseiro quando dirigia, pendurada em cima do volante. Ele sabe, mas não precisa falar sobre isso com ele, tá? Agora esse assunto fica entre a gente. Agora olha teste. Não é difícil. Passei de primeira. Parque abriu no final do livro e checou o exame prático. Estudara o manual todo quando completara 15 anos e tirara a permissão. O pai vai ficar bravo comigo? Esse assunto diz respeito a quem agora? A nós. Você e eu. Park passou no teste de primeira. Chegou a fazer baliza com um Impala, o que era o mesmo que estacionar uma nave espacial. A mãe limpou as pálpebras dele com um lenço umedecido antes que tirasse a foto e deixou que ele dirigisse para casa. Então, se não vamos contar para o pai? Park perguntou. Significa que não vou poder dirigir? Queria levar Eleonora a algum lugar. Qualquer lugar. Eu cuido disso, a mãe respondeu. Enquanto isso, você tem carteira se precisar, para emergência. Parecia uma desculpa bem esfarrapada para se tirar carteira de motorista.
Park passara 16 anos sem precisar dirigir numa emergência. Na manhã seguinte, no ônibus, Eleanor perguntou qual foi o compromisso secreto e ele lhe mostrou a carteira. O quê? Disse ela. Olha só, olha isso! Ela não queria devolvê-la. Não tenho nenhuma foto sua, falou. Te arranjo outra. Mesmo? Promete? Posso te dar uma foto de escola. Minha mãe tem várias. Precisa escrever alguma coisa atrás. Tipo o quê? Tipo, oi, Eleonor, me liga, te amo como amiga. Continue assim, fofa. Parque. Mas eu não te amo como amiga, disse ele. E você não é fofa. Sou fofa, ela retrucou afrontada, encostando-se à carteira dele. Não, você tem outras qualidades, ele falou, roubando o documento da mão dela. Mas não é fofa. É agora que você me chama de canalha e eu digo que acho que você gosta de mim justamente por eu ser um canalha. Porque a gente já passou por isso e eu sou o Han Solo da história. Vou escrever para Eleonor, te amo, Parque. Gente, não pode escrever isso. Minha mãe pode encontrar. Eleonor. Parque deu-lhe uma foto tirada da escola. Era de outubro, mas ele já estava tão diferente, mais velho. No fim das contas, ela não deixou que ele escrevesse nada, porque não queria estragá-la. Ficaram no quarto dele depois do jantar, caçarola com batatas. E conseguiram dar uns beijinhos enquanto prepararam todas as fotos dos álbuns escolares de Parque. Vê-lo criancinha só deu vontade de beijá-lo ainda mais. Nojento, mas daí? Contanto que não quisesse sair por aí beijando crianças de verdade, não pretendia se preocupar com isso. Quando o Parque lhe pediu que lhe desse uma foto dela, Eleonor ficou aliviada por não ter nenhuma. Vamos tirar uma então, ele disse. Ai, tá bom. Beleza, legal. Vou pegar a máquina da minha mãe. Agora? Por que não? Ele não sabia o que responder. A mãe ficou empolgada para tirar a foto. Boa hora para a transformação, parte 2. Mas Parker acabou com a história antes de começar, felizmente dizendo: Mãe, quero uma foto em que Eleonor se pareça com ela mesma. A mãe insistiu em tirar a foto dos dois juntos também, e com isso Park não se importou nem um pouco. Ele colocou o braço em torno dela. Não devemos esperar? Perguntou Eleonor. Por uma comemoração ou algo mais memorável? Quero me lembrar de hoje à noite, Park disse. Às vezes ele era tão bobo. Eleonor devia ter entrado em casa toda saltitante, porque a mãe a acompanhou até os fundos como se pudesse captar a alegria no ar. Alegria que tinha o cheiro da casa de Park, cheiro de creme para a pele e de alimentos dos 4 grupos. Vai tomar banho? Perguntou a mãe. Uhum. Vou vigiar a porta para você. Eleonor abriu a água quente e entrou na banheira vazia. Vinha um ar tão frio da porta que a água começou a esfriar antes mesmo de a banheira encher. Eleonor tomava banho com tanta pressa que costumava terminar antes disso. Passei na loja da Eileen Benson hoje, disse a mãe. Lembra dela, da igreja? Acho que não, Eleonor respondeu. Sua família não ia à igreja havia 3 anos. Ela tinha uma filha da sua idade, a Tracy. Ah, talvez. Bom, ela está grávida. E a Eileen está perdida. Tracy se envolveu com um garoto do bairro, um negro. O marido de Eileen está surtando. Não me lembro deles, disse Eleanor. A banheira estava quase cheia o suficiente para enxugar o cabelo. Bom, só me faz pensar em como tenho sorte. De eu não ter me envolvido com um garoto negro? Não, refiro-me a você. Tenho sorte por você ser tão esperta com relação aos garotos. Não sou esperta com relação aos garotos, ela protestou. Enxaguou o cabelo rapidamente, depois se levantou cobrindo-se com uma toalha. Em seguida vestiu-se. Você fica longe deles, e isso é ser esperta.
Eleanor removeu o tampo do ralo e pegou as roupas sujas com cuidado. A foto de Park estava no bolso de trás, e ela não queria que molhasse. A mãe estava em pé ao fogão, vendo a filha. Mais esperta do que eu, disse a mãe, e mais corajosa. Nunca fiquei sozinha desde a 8ª série. Eleanor abraçou as calças sujas. Você fala como se houvesse 2 tipos de garotas, disse ela, as espertas e as de quem os meninos gostam. Mas é mais ou menos por aí, afirmou a mãe, tentando tocar Eleanor no ombro. A filha deu um passo para trás. Você vai ver, continuou. Espere só até ficar mais velha. As duas ouviram a caminhonete de Rich entrando na garagem. Eleanor passou voando pela mãe e correu para o quarto. Ben e Mose entraram logo em seguida. Eleanor não podia pensar em um lugar seguro bastante para guardar a foto de Park. Então, ela a enfiou no bolso da mochila, depois de tê-la olhado muitas e muitas e muitas vezes. 44. Eleanor. A noite de quarta-feira não foi das piores. Park estava no taekwondo, mas Eleanor ainda sentia Park. A memória dele em toda parte. Todo lugar em que ela foi tocada por ele parecia intocável. Todo lugar em que ela foi tocada por ele parecia um lugar seguro. Rich teve que trabalhar até tarde naquela noite, então a mãe de Eleanor fez pizza congelada para o jantar. As pizzas deviam estar em promoção no Food for Less, já que o freezer estava repleto delas. Enquanto comiam, assistiam O Homem que Veio do Céu na televisão. Então Eleanor sentou-se com Maisie na sala de estar e tentaram ensinar Down Down Baby a Mose, sem sucesso. Ele conseguia se lembrar da letra, ou de bater as palmas, mas nunca das duas coisas ao mesmo tempo. Maisie ficou doida com aquilo. De novo, ela dizia. Bem, venha nos ajudar, disse Eleanor. É mais fácil com 4 pessoas. Cantaram a música. Pelo amor de Deus, Mose. Primeiro a mão direita, a direita primeiro, de novo. Down, down, baby, Mose.